O mandato da atual direção da ANF terminou a 31 de dezembro. Assim sendo, é tempo de fazer o balanço de uma direção que prometeu colocar a ANF num novo rumo. Diria que esse rumo foi concretizado? Eu acho que, na minha opinião, foi efetivamente um mandato perdido. É evidente que esta direção foi uma direção na qual eu tenho uma responsabilidade grande, porque fui eu que assumi o convite à doutora Ema Paulino. Foi uma direção que foi constituída num período extremamente rápido, em 15 dias, as pessoas mal se conheciam, mas tinha um programa sólido, um programa com o qual eu acreditava que fosse possível, efetivamente, mudar o rumo da associação, que, como é sabido, era um rumo muito complicado no que respeita à área económica ou financeira da associação e, sobretudo, à sua área empresarial. Este programa, Novo Rumo, baseava-se fundamentalmente na separação entre a área associativa da área empresarial. Era este o grande lema da candidatura Novo Rumo. Infelizmente, e logo após os primeiros meses, constatei que a estratégia da direção era de uma total interferência na gestão das empresas. Começando logo por criar uma direção empresarial dentro da associação, onde os responsáveis das empresas iam prestar contas diretamente à direção. E depois, o próprio Conselho Nacional, a informação que foi dada ao Conselho Nacional, por exemplo, sobre a área empresarial, foi altamente limitada. Não há apresentação das contas individuais das empresas, não há transparência. A situação, efetivamente, é muito complicada, chegando ao ponto de a direção propor ao Conselho Nacional que o representante do Conselho Nacional nas empresas fosse a própria direção. O que era claramente uma proposta irregular, eu diria mesmo ilegal, porque temos parecer que suporta essa ilegalidade, mas que, felizmente, que não passou no Conselho Nacional, mas a proposta, o significado da proposta fica bem, evidencia bem que o novo rumo não passou de uma estratégia de conquista de poder. Esta é hoje a posição que eu tenho perfeitamente meditada, analisada, é que foi uma estratégia bem conseguida de ataque ao poder e o que lamento profundamente. Isso foi a base de ruptura que eu, como presidente da mesa da Assembleia Geral e do Conselho Nacional, foi a principal causa da minha ruptura nas relações com a direção. Uma das propostas da direção cessante a que se opôs foi também a que visava a reorganização dos serviços da ANF. Quais são os fundamentos dessa sua oposição? Bem, estava no programa, efetivamente, do Novo Rumo, a reorganização dos serviços da associação. Numa lógica, e aliás, logo nas primeiras reuniões dos órgãos sociais, isso ficou bem clarificado, numa lógica de redução de custos. Porque a anterior direção tinha criado uma mega estrutura, uma estrutura que era completamente exorbitante relativamente ao nosso setor e ao próprio país. O que é que aconteceu? A direção, em vez de ir dialogar com as farmácias, a saber quais eram os serviços que as farmácias consideravam essenciais, fundamentais, para que a partir daí se organizasse na prestação desses serviços, não, a direção fez uma coisa inacreditável, que foi dialogar com os próprios serviços da associação. Ora, eu, por exemplo, se na minha empresa fosse perguntar qual era a opinião dos responsáveis de serviços, há sempre falta de pessoal, há sempre falta de recursos, etc. O que é que significa isto? Significa que a reorganização que foi apresentada, que foi feita por uma multinacional, a Ernst Young, que foi apresentada em Conselho Nacional por minha iniciativa, a direção não queria que este assunto fosse a Conselho Nacional, foi apresentada e verificou-se que vamos ter, ou temos neste momento,
13 direções de serviço e 57 áreas de intervenção. Isto faz com que hoje existam na associação mais de 400 funcionários. Quando perguntei ao responsável da Ernst Young sobre o estudo se havia alguma estrutura deste tipo na Europa, a resposta foi muito simples: não existe. Portanto, isto é uma situação completamente impensável, insustentável. Isto leva recursos brutais das farmácias para uma estrutura que está completamente desajustada das necessidades do país. E mais, é que esta reorganização foi apresentada em Conselho Nacional sem um número a suportá-la. Isto é, a direção, no momento de grande gravidade do equilíbrio económico e financeiro, faz esta reorganização sem que haja uma análise custo-benefício e, sobretudo, uma análise económica sobre esta reorganização. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, a situação, a estabilidade económica e financeira das farmácias foi uma das palavras-chave da atual direção. No entanto, isso não se verificou. Infelizmente, quer dizer, hoje, efetivamente, veja, a associação, em 2023, tem receitas das farmácias superiores a 52 milhões de euros. É completamente insustentável esta situação. As farmácias que são microempresas não podem estar a suportar uma mega estrutura deste tipo. Por outro lado, não se verificou durante este mandato qualquer proposta sequer ao Governo no sentido da melhoria económica ou financeira das farmácias. Os salários hoje das farmácias são salários bastante baixos, de tal maneira que os recursos humanos estão a escassear de forma preocupante e, portanto, é necessário encarar com determinação, ou seria necessário encarar com determinação, propostas junto do Governo no sentido de uma melhoria da situação económica do setor. Infelizmente, por exemplo, como se viu no caso concreto da vacinação, em vez de esse serviço de excelência prestado à população portuguesa, em vez de ser uma fonte de receitas das farmácias, transformou-se com os preços que foram impostos pelo Governo e para os quais a direção não teve capacidade reivindicativa de os alterar, transformou-se num centro de custos para as farmácias. Muito trabalho, muita dedicação e um rendimento extremamente baixo que não cobre os custos da nossa intervenção. Um dos problemas que se manteve foi o do financiamento da Farminvest. O que é que falhou e qual é a situação atual? O que é que eu posso dizer? A Farminvest foi um sucesso, vá lá, a subscrição das obrigações. A situação era muito delicada. Havia obrigações que caducavam em 2021 e em 2022, no montante de 15 milhões de euros, e era urgente começar a tratar, passado 3, 4 meses da tomada de posse, de tratar da subscrição de uma nova emissão de obrigações. A confiança das farmácias foi enorme na direção. Havia grandes expectativas, efetivamente, com a atividade desta direção, de tal maneira que, em vez dos 15 milhões, que era o mínimo necessário, subscrevemos 28 milhões de obrigações. Agora, o que se passa é que o tempo passa rápido, essas obrigações vencem-se em 2025 e em 2026 e a direção não tem qualquer estratégia relativamente a alternativas de financiamento e mesmo qualquer estratégia relativamente à Farminvest. É preocupante que hoje em dia a cotação da Farminvest SGPS seja 1,3 euros por ação, quando no início do seu mandato andaria pelos 4, era superior a 4 euros por ação. Isto dá bem uma ideia da desconfiança e do descalabro que paira na Farminvest SGPS.